Olá! Espero que você esteja bem. Durante essa semana, eu quero ler com você, nas nossas meditações, um capítulo do Evangelho de João, capítulo 20. E a gente vai pensar em algumas coisas juntos. Diz assim o verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foi ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis. Verso 8. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Sabe o que eu acho curioso dessa história? 2 discípulos correndo em direção ao sepulcro de Jesus, com a notícia de que estava vazio. João está falando de Pedro e de um outro discípulo a quem Jesus amava. Ele está falando, no caso, dele mesmo. E ele fala sempre dele mesmo na terceira pessoa. E ele diz que esse discípulo correu na frente de Pedro, chegou primeiro e não quis entrar. Imagina você a cena. João está falando dele, que ele correu mais rápido, que ele chegou primeiro na cena e que ele teve medo para entrar. Pedro então chega, vê o sepulcro e diz o texto que esse discípulo, João, ele mesmo falando dele, além de sentir medo, ele só foi acreditar na história que Jesus tinha ressuscitado depois que ele viu o sepulcro vazio. E ele mesmo se justifica, no último verso que a gente leu, dizendo assim, porque ainda não tinha compreendido. Eu acho muito bonito pensar em João como um personagem humano que sente medo das coisas. Ele está escrevendo o livro dele e ele mesmo se expõe, dizendo assim, olha, eu não quis entrar. Eu duvidei. Eu não sei se você já duvidou, ou do que é que você duvida, ou do que é que você tem medo. Fato é que João está dizendo dele mesmo e que ele duvidou, e que ele não tinha compreendido, que ele não tinha entendido. Ele está se expondo, ele está colocando uma vulnerabilidade dele, uma fragilidade. Dentro do seu próprio livro, João diz que duvidou. E sabe qual que é a grande verdade? Tá tudo bem duvidar. Porque se você duvida, e aqui, no caso, João estava duvidando de um Cristo ressurreto. Mas você pode ter outras dúvidas, né? Pode duvidar da existência de Deus, duvidar se Ele escuta você enquanto você sofre, duvidar se de fato Ele é a sua companhia, duvidar se Ele é teu amigo, e são tantas as dúvidas. Duvidar se a gente está sozinho, duvidar se Ele tem um propósito para a sua vida. Eu não sei qual é a sua dúvida. O que eu queria te dizer hoje é o seguinte, independentemente de qual é a sua dúvida, esse livro, ele é para você, porque ele conta a história de pessoas que tiveram dúvidas. Ele conta a história de pessoas que eram frágeis, que eram humanas. E quando a gente vê João dizendo que ele mesmo teve dúvida, então tá tudo bem. Porque essa história é a nossa história. Por isso, não tenha medo de duvidar. Não tenha medo de não ter todas as respostas. Porque é nesse lugar que a fé e a caminhada com Cristo floresce. A gente se vê.